E meus amigos, eu finalmente desisti do HCTR11, vendi ele da minha carteira. Só para vocês terem uma rápida ideia aqui, cara, em 2020 ele foi o fundo imobiliário que mais me pagou dividendo. Em 2021 foi o fundo imobiliário que me pagou mais dividendo disparadamente. Em 2022 foi o fundo imobiliário que mais me pagou dividendo novamente. E em 2023 já não era mais o mesmo. Me pagou dividendo, porém aí a partir daí que realmente começou a sua grande decadência. Mas é assim, ele tava ruim? Tava. Só que mesmo assim ele tinha conseguido me pagar ainda cerca de R$ 215 durante um ano. Hoje em dia ele tá simplesmente uma vergonha. Onde eu depositei o meu dinheiro suado, onde eu depositei as minhas esperanças, as minhas economias, o meu sonho aqui de viver de dividendo nesse fundo, hoje finalmente acabei vendendo ele da minha carteira, simplesmente porque eu não consigo mais acreditar neste fundo imobiliário. E tudo isso basicamente porque eu simplesmente resolvi dar uma reformulada na minha carteira de fundos imobiliários e resolvi vender o lixo. Uma hora ou outra eu ia ter que abrir mão e acabei vendendo. Cara, basicamente isso me deixou bastante triste porque foi um fundo que eu mostrei aqui para vocês que eles me pagaram 3 anos consecutivos mais dividendos do que todo mundo. Então imagina só, eu tá vendendo agora um fundo onde eu fiquei com 3 anos ganhando o meu top dividendos e hoje tá vendendo com ele ali com basicamente 80% de queda. Cara, é simplesmente desesperador, tá? Quando você vê ali. Então basicamente todo o dividendo que eu recebi eu fiquei meio que no 0 a 0, tá? Quer dizer, fiquei ainda um pouquinho negativo. Então juntando todo o rendimento que eu recebi ali dos últimos anos e ali com as flipagens que eu tinha feito ali na época e tal, ainda assim consegui ficar negativo quando eu vendi o HCTR11. Simplesmente uma vergonha. Só que para vocês entenderem a minha decisão de ter feito isso, eu vou mostrar aqui para vocês algumas informações sobre ele. Inicialmente, isso daqui é os seus dividendos. Eu sei que o importante não é somente os seus dividendos, porém os dividendos explicam muita coisa, tá, galera? Porque é basicamente assim, ó, cara, o dividendo vem da onde? Vem do lucro. Se o fundo imobiliário não tá tendo lucro, tá caindo o seu lucro, cara, pode ter certeza que alguma coisa tá de errada. Em 2023, olha, a situação dele começou a complicar ali a partir do mês de maio, ali, fevereiro ali, a situação dele realmente complicou. Em janeiro e fevereiro ele ainda tinha pagado algum dividendo. Porém, ali do mês de março para frente, cara, simplesmente foi desesperador a situação do fundo, porque foi só ladeira abaixo. Onde chegou a pagar um mínimo ali de 0,17 centavos por cota. Cara, imagina só, você tem em carteira um fundo onde ele pagou aqui, olha, mais de 2,50 por cota. E depois de um tempo você recebendo apenas 2,17 centavos, cara. Cara, é desesperador, cara, ter um fundo desse em carteira. Só que até aí, isso não é o pior. Isso não é o pior. Por quê? Porque quando a gente pega a fala de fundo imobiliário, a gente sabe que existe o risco. A gente sabe que realmente que pode acontecer isso. Só que o pior de tudo isso é do que? A gente pegava, olhava aqui para essas informações atualmente, tá? Você vê o quê? Cara, é um fundo pagando 18% de dividendo no ano. Cara, o fundo tá pagando muito, o fundo vai se recuperar, o fundo não tá tão ruim assim. Porém, toda vez que a gente abre o relatório gerencial dele, vem a nossa enorme decepção. Primeiro ponto, cara, os caras no nosso relatório gerencial. Como que você vai investir em um fundo imobiliário se vocês não conseguem ali monitorar o seu relatório inicial? Cara, isso aqui é simplesmente desesperador. Você nunca sabe se o fundo está indo bem, se o fundo está indo mal, o que está acontecendo, o que não está. Então, extremamente ruim isso daqui, olha. Tanto que esse documento foi divulgado em agosto, que é em relação ao mês de junho. Cara, nós já estamos em outubro. Cadê os relatórios gerenciais? E eu procuro em todos os sites e não encontro absolutamente nada. Me sinto um simplesmente enganado. E uma outra coisa que me deixou muito chateado que foi do que? Cara, a taxa de performance dele. Meus amigos, taxa de performance só é bom para o fundo, porque quando o fundo está ganhando muito dinheiro, a gestora ganha muito dinheiro. E quando o fundo está decaindo ali, que está afundando, a gestora também vai acabar querendo ganhar o máximo possível. Então eles visam simplesmente eles. E é aqui que realmente começa o grande problema do HCTR11, que é do quê? Cara, essa aqui é a carteira dele, tá? Você vê que é uma carteira extremamente arriscada, porém os CRIs que eles têm hoje, cara, isso aqui é simplesmente desesperador, tá? E tudo isso vem piorando a cada mês que passa. Então, os CRIs deles que estão em dia, eles até colocaram um gráficozinho aqui, olha, que é de 16% dos seus CRIs que estão em dia. E a carência de juros está em 69%.
qual que é o grande ponto? Cada vez que passa, a nossa expectativa era de que esses CRIs em dias aumentassem, mas está muito pelo contrário. Eles estão diminuindo e em carência de juros também está diminuindo, tá? Só que não é diminuindo para eles virarem em dia, eles estão diminuindo para virarem inadimplente. Cara, tá o pior cenário possível do HCTR11. E tudo isso acumulado com a falta de informação, simplesmente não dá mais para acreditar na gestão do HCTR11. É simplesmente uma vergonha. Um fundo onde eu acabei entrando nele desde o começo, simplesmente virar a ovelha negra. Um fundo que hoje todo mundo está extremamente decepcionado com ele. Então é por isso que eu estou vendendo ali todas as minhas cotas do HCTR11. Já vendi, para falar a verdade, né? E agora é essa a minha opinião em cima do HCTR11. Sei que vocês gostam dele ali, muita gente me pede para fazer vídeo dele, mas eu não consigo mais ter esse tipo de fundo na minha carteira. Porque toda vez que cobro o relatório gerencial, eu me sinto que estou sendo enganado. Sinto que eles querem esconder alguma coisa, ou pelo menos não querem divulgar esse tipo de informação. E o que acaba dando muito trabalho para a gente conseguir descobrir qualquer coisa relacionada ao fundo. E cara, tá de cada vez a pior. Mas comenta aqui pra gente sobre o que vocês acham em relação ao HCTR11. Vai melhorar ou vai acabar piorando?